Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Irmãos, hoje é um dia propício para a gente falar um pouquinho sobre família. Se a gente fosse fazer uma definição de família, eu creio que existem fábricas de diversas coisas. Existem fábricas ali em Betim que fabricam peças para Fiat montar automóvel. Eu conheço fábricas de diversas coisas. Mas uma família, talvez, se eu fosse dar uma definição mais simples, eu diria que uma família é uma fábrica de gente. Se fabrica gente na família. Fabricam cidadãos. Fabricam futuros esposos e esposas. Fabricam futuros pais e mães. As famílias fabricam gente de todo tipo, de toda estrutura. Estrutura física, moral, espiritual, emocional, psicológica. É na família que tudo começa. Na família a gente aprende a ser honesto ou desonesto. A ser trabalhador ou preguiçoso. Aprende-se a ser um bom marido ou não. Aprende-se a ser uma boa esposa ou não. A ser um cidadão exemplar ou não. A partir dos exemplos que as pessoas veem dentro de casa, vão se formando dentro das pessoas e da fábrica que você gerou, alguns valores que vão determinar o que essa pessoa vai ser no futuro. A gente ensina muito mais com exemplo do que com palavras. Nós vamos reproduzir os nossos filhos aquilo que somos, não aquilo que dizemos. Por isso que o exemplo é tão importante, para que possamos criar uma fábrica que possa ser para a glória do Senhor. Na verdade, na criança, essa formação do caráter, ela ocorre principalmente até os 7 anos. Talvez mais de 90% até os 7 anos. Dos 7 até os 11 anos, alguma coisa pequena a mais se acrescenta, e após os 12 anos é preciso que Deus comece a fazer um milagre. Eu me lembro quando eu era menino e morava em Juiz de Fora, morei em Juiz de Fora de 10 até os 18 anos. Eu morava numa rua e eu conheci uma fábrica que produziu gente que não era muito boa, não. Eram 5 filhos, eles moravam 2 ruas abaixo da gente, eram 2 homens e 3 mulheres. A gente ouvia os gritos e os xingos da mãe lá da nossa casa. Além de espancar os filhos, ela mordia, ela chutava, ela xingava. O pai era completamente ausente, ele era alheio a tudo que acontecia. E o pior, tinha um boteco na rua e ele só vivia no boteco. Chegava do trabalho e ia para o boteco. Não se importava com a família. Aqueles 2 meninos cresceram junto comigo. A gente jogava bola junto, a gente jogava bolinha de gude juntos. Mas eles tinham uma índole um pouco difícil, exatamente por essa fábrica defeituosa. E depois que eu voltei a Juiz de Fora, depois de algum tempo, eu fui receber notícias desses meus amigos de adolescência e descobri que um havia morrido e o outro estava preso. E eu fui procurar notícia das 3 filhas, que conviveram comigo também. Descobri que uma das filhas se casou com um homem com mais de 40 anos e mantinha casos extraconjugais que todo mundo sabia. A outra tratava os 3 filhos que tinha igualzinho à mãe. E a mais nova, ainda no tempo que eu morava lá, ela engravidou com 13 anos. Desapareceu, abandonando o filho com os pais. Meu Deus, que fábrica terrível. Eu já conheci fábrica de gente com mãe que se fingia de morta, com mãe que entregava os filhos para as babás, com pais ausentes, com pais que abandonaram a família. Mas eu já conheci também, você já conheceu, fábricas de sobreviventes. Termos que a gente usa na psicologia para definir pessoas que deram certo apesar de. Apesar do ambiente em que foram criados, deram certo. Quem sabe você é um desses sobreviventes? Apesar do ambiente em que você foi criado, você deu certo. Porque Deus teve misericórdia de você. E vejam, irmãos, que a gente vê fatos tristes e alegres de famílias. Eu sei que toda família comete erros.
Todos os pais e mães cometem erros, mas existem erros quase imperdoáveis. Existem erros que deixam marcas que não se apagam nunca mais, que vão deixar sequelas para sempre na vida dos filhos, e aí muitas vezes eles vão produzir isso nos seus filhos e nos seus filhos, e uma descendência toda acaba sendo prejudicada, causando dano com fábricas que vão sair defeituosas. E eu gostaria, irmãos, de trazer para nós hoje alguns exemplos, e talvez um dos melhores exemplos é de Eunice. Foi dito aqui na homenagem às mães. Eunice foi a mãe do pastor Timóteo, mas ela era casada com um homem que não temia a Deus. Apesar de, tudo conduzia para que Timóteo não servisse a Deus, porque o exemplo do pai era horrível. Mas Timóteo foi um homem que serviu a Deus, e foi um discípulo de Paulo, e foi um pastor que deu a sua vida pelo Senhor. Eu conheço famílias em que mesmo, apesar de toda a confusão, um tempo atrás eu vi uma notícia, uma reportagem, com um porteiro de um prédio no Rio de Janeiro. Ele trabalhava como porteiro de um prédio em Copacabana e morava numa das favelas do Rio de Janeiro. E ele teve 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos. Ele conseguiu, com o salário de porteiro, educar os filhos, e todos os filhos se formaram em curso superior. O jornalista foi me perguntar e falou: como é que o senhor conseguiu fazer seus filhos se formarem, ganhando o salário que o senhor ganha, trabalhando como porteiro de prédio, morando na favela? Quer dizer, tinha tudo para que os filhos fossem defeituosos, porque o ambiente da favela é de criminalidade, um ambiente terrível, eles viviam numa situação complicada, mas os filhos deram certo. E quando foram perguntar àquele homem, dizendo: como é que você fez a sua família dar certo? A primeira resposta que ele deu é o seguinte: eu ensinei os meus filhos a amar e respeitar a Deus. Segunda coisa, lá em casa sempre teve muita conversa, muito diálogo. Terceira coisa, lá em casa sempre teve muito limites. Meus filhos não faziam tudo o que queriam. E a quarta coisa, mesmo trabalhando muito, quando eu estava em casa, eu procurava fazer com que a minha presença fosse uma presença de qualidade. Então os meus filhos nunca se sentiram sós. Eles sabiam que tinha um pai que os amava e cuidava deles. Interessante. A família pode dar certo, apesar de tantas circunstâncias? Lógico. E diante desses fatos, é importante a gente refletir nessa noite: que tipo de fábrica é a nossa? Que tipo de fábrica nós temos feito? Que tipo de gente tem saído das nossas fábricas? Que tipo de pessoas temos formado? E eu queria responder a uma pergunta: para que a família? O mundo hoje acha que a família é a coisa mais ridícula do mundo. Mas a família é um projeto de Deus. E Deus honrou de tal forma a família e o casamento, que o primeiro milagre na Bíblia que registra que Jesus ele realizou foi numa cerimônia de casamento em Caná da Galileia, onde ele transformou a água em vinho. Para que serve a família? Você já parou para pensar nisso? Quando Deus criou a família, qual foi o objetivo dele? Deus é objetivo, gente. Deus não faz nada sem objetivo. Ele tinha um objetivo ao criar a família. E analisando, irmãos, de acordo com a perspectiva de Deus, nós podemos chegar a algumas conclusões, e eu queria trazer algumas conclusões para a gente aqui. Para que existe a família? Por que nós temos uma família? Primeira coisa, a família existe para formar valores. Diga comigo: a família existe para formar valores. Uma família que valoriza Deus faz com que os filhos, quando cresçam e quando estão em formação, priorizem Deus em suas vidas. Ele pode não ter tempo para outra coisa, mas para Deus ele tem. Por quê? Foi ensinado pelo exemplo a valorizar Deus. Vocês querem ver um exemplo? O meu pai nunca teve que dizer para mim: oração é importante. Eu aprendi que oração era importante porque eu os via orando sempre. E eu dizia: puxa vida, com tanta coisa para fazer, meu pai sempre tem um tempo para oração. Como é importante a oração. Aprendi com exemplo. Aprende-se muito mais com exemplo do que com palavras. Deuteronômio 6, o versículo 6, nos ensina sobre a importância de instruir nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. É interessante, irmãos, como os judeus levam a sério isso. Um judeu, irmãos, ele é criado de tal forma, desde pequenininho, que é impossível você fazer uma lavagem cerebral. Você sabe por que os russos, irmãos, quando a União Soviética foi transformada num país comunista, eles tentaram fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas para implantar o socialismo? Essa porcaria que não deu certo em lugar do mundo nenhum.
mas que hoje tem sido levantado em alguns governos aqui na América Latina. Esse negócio não deu certo em lugar nenhum. E não vai dar certo, porque tiraram Deus disso. Sabe qual era o maior ódio dos soviéticos? Porque eles pegavam as crianças com 7 anos, levavam para as escolas para tentar doutrinar as crianças de acordo com o socialismo e comunismo. Mas os judeus, quando entravam na escola, eles não conseguiam infiltrar aquilo na cabeça deles. Porque antes disso, os pais já tinham trabalhado com seus filhos desde criancinha. Por isso eles odiavam os judeus. Eu tive em Israel e eu vou em Israel vários anos. Sabe como é que o judeu cria o seu filho? Ele sai para passear e de repente vê uma árvore. Ele fala assim: filho, essa árvore linda, foi Deus quem criou. Está vendo aquele passarinho naquela árvore? É obra da criação do Senhor. O filho aprende a olhar para a natureza e ver Deus na natureza. O filho aprende a olhar para aquele prédio grande. Fala assim: está vendo esse prédio enorme, filho? Isso aqui foi a sabedoria que Deus deu ao homem para construir. Deus está por trás de tudo. Deus tem o controle de tudo. As crianças aprendem desde o início que Deus é o mais importante e tudo que acontece é por causa do Senhor. E às vezes a gente se omite na criação dos filhos, e se a gente não ensinar os valores da palavra de Deus, irmão, o mundo vai ensinar. E hoje os conceitos e valores do mundo são totalmente contrários aos conceitos e valores de Deus. É verdade ou não é? Sim ou não? Totalmente contrários. O que Deus valoriza, o mundo não valoriza. Por exemplo, o que é que Deus valoriza? Quem pode me dizer aqui alguma coisa que Deus valoriza? Valoriza a família. O mundo ridiculariza a família. Deus valoriza mais o quê? Obediência. O que o mundo diz? Faça o que você quiser. Faz o que der na sua cabeça. Importante você ser feliz. O que Deus valoriza mais? O perdão. O que o mundo fala? Se você fez, você tem que pagar. O que mais que Deus valoriza? O amor. A aliança. Então você pode ver que hoje você ser cristão é andar na contramão do que o mundo valoriza. Sabe o que o mundo valoriza? Poder, dinheiro, fama. E para ser famoso vale qualquer coisa. Abrir mão dos valores. Vale ficar nua para ganhar 500 mil na Playboy. Não tem problema. Vale ter relacionamento extraconjugal como uma prostituta. Por quê? Para ser famosa vale tudo, para aparecer numa televisão. As pessoas hoje tornaram a fama como um fim, o dinheiro como um fim, tornaram o poder como um fim. Por isso, o mundo tem crescido tecnologicamente, o mundo tem crescido financeiramente, mas as pessoas como gente estão piores. O mundo tem, irmãos, trabalhado, e quando eu falo mundo, eu falo o sistema maligno que o diabo implantou no mundo, até mesmo com relação aos valores de homem e mulher. A Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea. Não tem um terceiro sexo. Macho e fêmea. Estão querendo aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo. É contra a natureza. É contra a natureza. Ainda bem que as crianças saíram aqui. Vocês sabem que é contra a natureza. E nenhum médico tem coragem de dizer isso. É impressionante. Não é, irmãos, natural ter relacionamento sexual de homem com homem. Não é. Aquele negócio que sai não foi feito para entrar. Pergunta qualquer médico para você ver. É contra a natureza. Não foi isso que Deus estabeleceu. Mas o mundo quer que a gente ache normal isso. Ou a gente vai entrar na onda do mundo, ou como igreja a gente vai ter coragem de dizer: isso não é normal. Isso não é natural. Não é esse o projeto de Deus. Estão querendo calar nossa boca agora com leis para a gente calar a boca. Não vão calar minha boca e nem a de vocês. Nós vamos amar a pessoa. E Deus ama a pessoa, mas a prática e o pecado Deus abomina. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus ama o homossexual como pessoa e Ele quer salvar e libertar, mas não ama o pecado. Deus não pode amar o pecado. E nós precisamos entender isso. Não é discriminação, não é, querido. Nós amamos você como pessoa, mas nós não podemos concordar dizendo que isso é normal. Porque agora, antigamente era assim, os gays queriam apenas que não serem discriminados. Agora eles fazem apologia ao homossexualismo. O que é apologia? Propaganda. Parece que é uma raça superior. Fica parecendo que é uma raça superior. Porque sempre que mostra tem um sorrindo. Ele é feliz na televisão. Só Deus sabe quantos que eu atendi que quando coloca a cabeça no travesseiro
os monstros que estão dentro dele começam a sair e não consegue dormir. Só Deus sabe isso aí. Mas a televisão tenta tapar isso. Os conflitos que existem internos,